Olá, pessoal! De volta aqui, mais um sala de magnésio, certo? E a gente vai falar de um magnésio, dessa vez, bastante estudado. No nosso encontro passado, a gente falou só um pouquinho, né, de magnésio flórico, foi um textinho curto, mas o magnésio muriático tem bastante coisa, né? E ele, o magnésio carbônico, né, magnésio muriático e o magnésio carbônico, são os magnésios que mais têm descrição. Magnésio fosfórico também tem bastante, né? São os 3 sais, na verdade, que tem uma descrição um pouco mais extensa. Mas o magnésio carbônico muriático foram os mais estudados, mais descritos, mais usados. Então, nós falamos, né, há alguns vídeos atrás do magnésio carbônico, né? Falamos da agressividade e falamos que o carbônico tem uma reação vital, né? O muriático traz uma emotividade. É como se o magnésio carbônico fosse simplesmente fazendo, e ele não guarda uma mágoa exatamente pelo que viveu. Ele traz uma agressividade, uma reatividade, mas ele não traz uma mágoa disso. Um medo, uma emotividade. O magnésio muriático já traz. É o magnésio que fica entristecido, melancólico, né? Coisas que o carbono não tem, mas o muriático não tem. Então, vamos lá no nosso material e discorrer um pouquinho mais, né, do magnésio muriático. Aí. Então, gente, ó, quais são os aspectos mentais, né, do magnésio muriático? Vocês vão ver que é muito semelhante ao magnésio carbônico, né? Então, para crianças que brigam com os amiguinhos, né? Que tem medo de perder a sua segurança, são agressivos porque precisa delimitar o seu espaço, né? Mas toda vez que ele recebe uma agressividade, ele fica meio mortificado, meio entristecido, né? O amiguinho deixa ele triste, ele responde com agressividade, né? Aqui é uma coisa que a tristeza e a melancolia estão mais permeáveis, né? Então, fecham-se diante da agressão, não suportam violência, principalmente na família, que acaba despertando um sentimento de tristeza. Medicamento importante para os pais que são separados ou que brigam muito, porque eles perdem a sensação de segurança e uma segurança afetiva, não é só uma segurança material, uma segurança afetiva. Pode desenvolver um comportamento mais maníaco-depressivo. Então, como eu falei, o magnésio carbônico traz uma certa bipolaridade, mas aqui, essa bipolaridade ela é mais expressiva, tá? Então, tende a uma depressão mais severa, estados de mania mais severo, brigam muito para evitar briga, brigam muito para evitar desentendimento entre os pais, tornam-se pacificadores ou deprimidos. Ou seja, lá no carbono eles não tinham uma tendência à depressão, aqui eles têm. Então aqui o maníaco depressivo é mais exacerbado. Uma depressão com presença de uma nuvem escura, né? Uma sensação de abandono, retraimento, isso é que traz essa depressão, essa nuvem escura. A nuvem escura é essa perda de proteção, né? Principalmente proteção afetiva. Isso torna silenciosos, difíceis para o contato. É aquela depressão que a pessoa se tranca, que ela não quer falar com ninguém, não quer ver ninguém, tá? De acordo com o Schouten, tá? Primeiro medicamento para maníaco depressivo, uma agressividade que leva à perda do cuidado e da proteção, principalmente do autocuidado, tá bom? Brigou com o chefe e ficou tão chateado que se trancou no quarto e ficou lá. Sentem que o mundo está dividido por brigas e violências, né, com sentimentos intensos, e ele tem uma sensação de que eles são sufocados por essa violência, por essa briga, então eles preferem ficar dentro da sua casinha, né? Existem pessoas, gente, que têm dificuldade, agorafobia, né? Tem
dificuldade de estar em locais com muito público, né? E se essa agorafobia for justificada, né, por violência e brigas, magnésio muriático, tá bom? Trabalham duro para justificar a sua existência e evitar conflitos, muito parecido com o magnésio iodato, né? Teme muito que a violência resulte na perda da capacidade de sustento, porém, aqui existe uma diferença com o iodo, né? Com o iodato. Aqui é o seguinte, aqui ele responde a esse evitar conflito, né? Esse temor de perda da violência, não falando do conflito e se entristecendo por causa disso, né? O iodato, o que ele faz? Ele se agita. Então, se o chefe briga com ele aqui, ele se sente ameaçado, ele vai procurar um outro emprego, já imediatamente outro emprego, né? Ele já vai procurar uma outra forma de sustento e tal. Aqui não, aqui ele responde com tristeza, entendeu? Então, ele teme, por isso que ele fica quieto e triste. Né? O outro fica quieto e agitado. Esse aqui fica, né, o magnésio muriático, fica quieto e triste. Então, o magnésio carbônico tem medo de perder o seu valor e o magnésio muriático tem medo de perder a segurança, tá bom? Com pacientes muito reservados, mantém uma certa distância emocional, né? Sabendo para evitar, na verdade, que os relacionamentos, principalmente entre amigos, possam falhar. Então, como eles têm muito medo disso, eles acabam ficando na deles, né, sem uma vida social muito agitada. Em relação ao físico, né? Então, se a gente observar os autores, eles falam em questão de sensações, né? Eu vou começar pelos choques, tá? Então, eles sentem muito choque, causando uma certa sacudida, eles têm uma sensação de passagem de corrente elétrica pelo corpo, e essa eletricidade, né, ela pode vir por uma tensão da musculatura, né, por isso que eles sentem tensão na panturrilha, tensão nas coxas, pode ter uma tensão na barriga, dando uma sensação de peso no útero, né, e o choque pode causar queimadura, né, então eles têm uma sensação de língua queimada, queimação na planta do pé, né, e principalmente durante a noite, tá bom? Em relação ao sistema nervoso, né, agitação, tristeza, ansiedade, né, são magrinhos, dor de cabeça, principalmente nas têmporas, que melhora com pressão, né, uma certa vertigem no período da manhã, podem ter perda do olfato e do paladar, palpitações dolorosas, lembrando que o magnésio, né, tem muito a ver com o coração, né, com eletricidade. Eu não cheguei a comentar, mas o controle elétrico do corpo também tem dedo do magnésio, né? Então, por exemplo, pessoas com questões cardíacas, né, com arritmias, precisam do magnésio para manter a eletricidade funcionando muito bem. E o disparo, né, da eletricidade do corpo também depende de íons cloro, né? Lembrando que muriático é igual, representa o cloro. Então, por isso, essas sensações de choque, palpitação no coração, porque o coração palpita por causa da alteração da condutividade elétrica, né? A vertigem, lembrando que vertigem também pode ser um sinal, assim como sinais de inervação mesmo, né? É como se os nossos sensores não funcionassem muito bem. Então, eles aumentam sensações ou ficam anestesiados para outras coisas. E quem faz a regulação disso é o magnésio. Sistema digestivo, né, geralmente congestões hepáticas, prisão de ventre, né, principalmente na forma de bolas, dor de estômago, arrotos com gosto de ovo podre, náuseas. Gente, pegou fígado, né, fígado dolorido, pode crer que vai ter mau odor, porque a desintoxicação fica em xeque,
Náusea, problema de fígado, dá muita náusea, né? Presença de fezes, de eras de muco nas fezes. Agrava deitado do lado direito, que é o lado do fígado, né? O fígado tá inchado, bem não tá trabalhando direito. Bebidas com leite também pode piorar, alimentos salgados, banho de mar, crianças que não digerem leite, lábios rachados, bulimia, né? Suor excessivo na cabeça, tudo tem a questão do magnésio muriático, né? Então, no feminino, né? Como nós falamos útero pesado, lembrando que o útero é muscular, né? Tem muita musculatura no miométrio, congestão uterina passiva, ou seja, contração da musculatura ocasionando essas sensações, dores lombares, né? Principalmente uma dor lombar próxima à menstruação, né? Pode ter aqui o magnésio muriático como componente, menstruações excessivas, adiantadas, leucorreias e insensibilidade na bexiga. Tá ok? Bastante coisa, né, gente? Mas, ó, tem muito mais, tá? Se vocês entrarem lá no site do Naturoergos, entrarem em magnésio muriático, vai ter um monte de coisa escrita, tem um monte de autor lá falando do magnésio muriático. Então, entra lá, estudem mais essa medicação, se interessou um pouquinho que nós falamos delas, né? E vamos aprofundar aqui nos nossos estudos, tá bom? Encerramos por aqui? Encerramos não, a gente tem mais esse remedinho, certo? Então, aguardem a gente no nosso próximo medicamento.